vou contextualizar um pouquinho para vocês como foi que surgiu a ideia, né, desse evento, desse bate-papo online. Eu faço parte da primeira turma da pós-graduação em escrita criativa, aqui pela Unicap de Pernambuco, em parceria com a PUC do Rio Grande do Sul. Então, a nossa turma é de 2019.2. Desde lá, ficou o grupo, né, não se desfez, ficaram vínculos, e esse tema, né, está trazendo muitas inquietações na inteligência artificial, muitas dúvidas. Então, a gente ficou, né, por que não a gente promover esse bate-papo, né, esse tema tão importante. E aí, assim, contei com o apoio, né, de algumas colegas, como a Berna, a Raudiane, a Juliana, e a nossa querida Patrícia Gonçalves Tenório, né, que, assim, escritora, doutora em escrita criativa, e cultiva o seu jardim de palavras, né, com a gente, idealizadora do grupo de estudos em escrita criativa. Então, devido a isso, estamos aqui, né? E aí, assim, a ideia é, a gente está escutando falar muito de inteligência artificial, mas por profissionais de TI, né? Que é um campo muito vasto. Então, por que não trazer essa discussão também vindo de profissionais de outras áreas, né? Que essa é a nossa ideia, né? A princípio, tínhamos pensado em palestras de horários diferentes, mas aí a gente achou melhor fazer, tipo, mesa redonda, onde os palestrantes vão poder conversar entre si, né? Vai ficar algo mais à vontade, né? Quem quiser enviar perguntas, pode enviar pelo chat, né, do YouTube. E o pessoal que está no Google Meet, né, assim, também, né, pode fazer perguntas pelo Google Meet. E, assim, vou apresentar para vocês os palestrantes. Né? Um deles é o professor Bernardo Bueno, que foi o nosso professor da pós-graduação em escrita criativa. E o professor Bernardo é escritor, coordenador da graduação em escrita criativa e coordenador do Laboratório de Humanidades Digitais da PUC. Vamos ter também, da PUC do Rio Grande do Sul, vamos ter também a Larissa Caú, que é sócia e coordenadora da área de Propriedade Intelectual, Tecnologia e Proteção de Dados do Escritório da Fonte Advogados, é mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia pela UFPE, especialista em Direito Digital e Proteção de Dados pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. E temos também a Jaine Sintra, né, que é UX Manager da Accenture Brasil, né, profissional é doutoranda em Design de Artefatos Digitais pela UFPE. Tem bastante experiência, né, nessa parte de design. Então, assim, riquíssimo, né, assim, a gama de conhecimento que a gente vai ter por aqui. Então, assim, passo a palavra, né, professor Bernardo, e fiquem à vontade. Vou desligar meu microfone agora. Então, boa noite, pessoal. Eu queria agradecer o convite de vocês. Eu acho que é um assunto, né, como a Renata estava falando, é um assunto extremamente importante da gente discutir e também difícil por uma série de razões. Eu tenho, né, a Renata já falou o que eu faço, assim, né, eu estou na área de escrita criativa, eu sou escritor, assim, em primeiro lugar, e, né, publiquei livros em papel, algumas coisas também digitais, mas eu também tenho esse interesse, né, no diálogo entre literatura e a tecnologia digital, como é que isso acontece, quais são as possibilidades criativas que a gente tem. Faz um tempo já que eu dou algumas disciplinas na PUC do Rio Grande do Sul, que é escrita criativa digital, ou literatura e linguagem digital. Eu tenho um grupo de pesquisa que agora está finalizando um processo assim, de cinco anos assim, de pesquisa justamente nessa área de diálogo entre ficção e tecnologia. E aí isso me levou também a estudar e me envolver cada vez mais nessa área de humanidades digitais, que é esse nome geral que se dá para toda pesquisa na área de humanidades que usa ou é mediada por tecnologia digital, ou é potencializada pela tecnologia digital. Então, o assunto de hoje, né, que é essa relação que a gente tem com inteligência artificial, para mim é muito importante, particularmente, assim, eu tenho me interessado cada vez mais com essa questão de
criatividade e inteligência artificial, ou criatividade artificial, se a gente pode chamar assim também. Também às vezes é chamado de literatura generativa ou arte generativa, que é criada por máquinas, com a mediação do ser humano, mas não criada totalmente por seres humanos, né? Então, isso eu acho é uma área completamente fascinante. Eu acho que é muito importante que a gente discuta isso hoje em dia, com a ascensão dessas ferramentas de inteligência artificial que a gente tem amplamente disponíveis hoje e que estão e que é uma coisa muito, muito recente, né? A gente até eu fui fazer um pós-doc no Canadá em 2019, logo antes da pandemia, 2019 para 2020. E aí, durante esse período lá, a gente falava um pouco sobre inteligência artificial, e aí eu fiz alguns experimentos de treinar um modelo de linguagem para escrever como alguns escritores. E era um resultado bem mais ou menos, assim, uma coisa bem, porque a capacidade que eu tinha de processamento era um computador, então, e que ficava horas e horas treinando para conseguir escrever alguma coisa que era razoavelmente coerente, assim, e que funcionava, na maioria das vezes, como um gerador de poesia, porque daí nem sempre o sentido era claro, do que prosa. A prosa era incoerente com algumas palavras ou frases interessantes, mas isso foi 2019. Daí de lá para cá, eu vim falando sobre isso, a gente veio pesquisando, vim discutindo com alguns colegas, mas e aí a gente falava, né, um exemplo maior é na disciplina da graduação de escrita criativa digital ou literatura de linguagem digital no mestrado, no doutorado, onde a gente às vezes experimentava com algumas ferramentas disponíveis, mas que era uma coisa assim, uma curiosidade. Era uma curiosidade de que talvez um dia pudesse ser algo interessante de se fazer ou algo que talvez acontecesse. E aí, de repente, segundo semestre de 2022, eu estava dando essa disciplina e a gente estava trabalhando já no final do semestre do ano passado, assim, no segunda metade do ano passado, a gente estava trabalhando com algumas ferramentas tipo o Dali, que é da mesma empresa que faz o ChatGPT, que saiu primeiro, e aí tinha essas ferramentas de fazer uma descrição de uma imagem e aí gerava uma imagem. E que eram resultados, assim, nem sempre eram muito bons, mas que foram ficando mais interessantes com o tempo, mas era uma mera curiosidade. Aí passa para o primeiro semestre de 2023 e foi o primeiro assunto do semestre a gente falar de inteligência artificial, porque essas ferramentas, o ChatGPT começou a ser disponibilizado no final de 2022, mas início de 2023, que é agora, a gente ainda está no início de 2023, que estourou, e aí todo mundo tem acesso, e todo mundo começa a produzir, e todo mundo começa a experimentar para áreas diferentes, né? Então, tem advogados que estão usando o ChatGPT para modelo de petições, aí tem gente que está usando para escrever e-mails institucionais, tem gente que está experimentando para fazer literatura, tem gente que está usando para... eu tenho amigos que trabalham com ilustração e histórias em quadrinhos, e daí eles estão trabalhando com isso como eles escrevem um roteiro e daí pedem para o ChatGPT aprimorar o roteiro, e dá para usar como revisor de texto, são tantos usos diferentes, e aí, quando se torna uma ferramenta tão amplamente disponível assim, para a população em geral, a gente tem alguns problemas, como um desenvolvimento muito rápido da tecnologia, sem que a gente saiba exatamente como ela funciona, controlada por um grupo muito pequeno de empresas e pessoas, com muito dinheiro envolvido, e ao mesmo tempo em que essa tecnologia se desenvolve muito rápido, e a gente não sabe como funciona, porque a gente não teve, e aí eu estou falando agora como escritor e como acadêmico, qualquer pessoa que não é da área de TI, ou que tenha uma especialização nesse tipo de conhecimento, a gente não sabe exatamente como funciona, a gente tem uma noção muito geral, não sabe como é que é treinado, qual é a base de dados. Se tu perguntar para o chat GPT assim, faz a biografia do escritor tal, ele vai fazer uma biografia muito bem escrita do escritor tal, mas que não necessariamente vai estar certa. Ela vai ser uma biografia muito bem escrita, mas não necessariamente com dados reais. Eu pedi para ele fazer tem vários exemplos, assim, eu pedi para o ChatGPT fazer um resumo de um filme. Ele fez um resumo de um filme, mas aquele filme não era exatamente assim. A trama, ele foi inventando alguns pedaços da trama de um outro jeito. Então, tem esse problema de
as pessoas usarem achando que é a resposta para todas as coisas e que a gente pode usar para escrever um artigo acadêmico ou um ensaio ou uma redação para a escola, achando que tudo que está ali vai estar certo, enquanto, na verdade, nem sempre essas fontes estão claras. E aí, se tu perguntar para o chat GPT assim, mas de onde que tu tirou essas informações? Ele vai responder, eu sou um modelo de linguagem, eu sou treinado numa base de dados muito grande, eu não posso apontar, não consigo apontar exatamente de onde eu tirei essa informação. Então, não são dados assim verificáveis. Mesmo que a gente gere um texto no chat GPT, a gente vai precisar verificar essas informações, né? Então tem uma série de desafios, mas ao mesmo tempo uma série de muitas possibilidades interessantes, assim, criativamente falando, né? E aí eu queria começar essa discussão, talvez oferecendo assim, uma citação literária de um livro lá de 1995, que se chama Microserfs, do Douglas Coupland, que é um autor canadense que ficou bastante conhecido por... Ele cunhou a expressão geração X, porque ele escreveu um livro chamado Geração X, lá no início da década de 90. E quando ele fez isso, ele estava falando sobre essa experiência das pessoas que vieram depois dos baby boomers, né? E, enfim, daí no Microserfs, que é o outro livro dele, ele fala, os personagens são um grupo de programadores que trabalha na Microsoft. É um romance de ficção. Mas é um romance de ficção que foi baseado em experiências reais, porque ele tinha conhecidos que eram programadores, e ele viajou até os Estados Unidos, até o Vale do Silício, em 1993, entrevistou um monte de gente, viu como é que funcionava, e usou essa experiência como experiência do Vale do Silício na década de 90, naquele boom das empresas de tecnologia, e escreveu esse livro inspirado nisso. É sobre um grupo de programadores que trabalha na Microsoft e que trabalham, são jovens, têm 20 e vários anos, estão chegando perto da casa dos 30, e aí eles estão já há algum tempo trabalhando ali, e era uma época que as pessoas trabalhavam um tempo numa empresa grande e depois se aposentavam em seguida porque tinham, além do salário, recebiam uma parte das ações da empresa. Então imagina as ações da empresa, da Microsoft, na década de 90, tu trabalha 10 anos e se aposenta milionário para sempre, né? E aí esse pessoal trabalha o tempo inteiro e não tem uma vida fora do trabalho, e aos poucos eles começam a perceber que a vida é mais do que programar, mais do que trabalhar para essa empresa. Eles criam sua própria empresa de jogos e eles começam a desenvolver esses relacionamentos pessoais, assim, e é muito legal de ver. O livro é contado da primeira pessoa como se fosse um diário do personagem principal, que é o Daniel. Ele é um personagem que ele é um programador e ele está escrevendo no computador dele, fazendo o diário dele no computador dele, que era razoavelmente uma novidade. Isso é pré-blogs ainda, pré-internet amplamente disponível como a gente tem hoje. E então ele escreve faz esse diário no computador dele por uma forma de preservar as memórias dele. Então eu queria ler um trechinho assim do livro, que eu acho que é muito inspirador, assim, num momento em que é muito fácil a gente estar discutindo inteligência artificial em dois extremos. Ou a gente está completamente encantados com a ferramenta, ou a gente está achando que é o fim da humanidade. Mas a gente tem que se encontrar no meio, a gente tem que criar um diálogo aí no meio. E como é uma tecnologia que afeta todo mundo em todas as áreas, e é muito disruptiva no sentido de que muda os nossos processos de como fazer as coisas, todas as áreas precisam dialogar, né? Eu acho que esse é o segredo daqui para frente, a gente construir um diálogo entre artistas, profissionais, empresas e governos, para que a gente consiga regulamentar isso e entender melhor como que essa tecnologia funciona. Mas enfim, vamos lá. Esse livro infelizmente não tem em português. Eu até traduzi alguns trechos assim, e queria muito que ele fosse publicado. Eu não sei se ele é considerado hoje pelo mercado editorial relevante como um livro da Microsoft dos anos 90, mas enfim, isso é outra discussão. Então ele é contado em primeira pessoa, tá? Vou ler um trechinho. Mais tarde, de volta ao hotel, eu estava escrevendo no meu diário, e eu senti que a Carla estava me observando. A Carla é uma das melhores amigas do Daniel e que é também o interesse amoroso dele depois, mais tarde no livro.
ela estava me observando e eu me senti um pouco envergonhado. Eu disse, eu acho que é meio fútil eu tentar preservar fazer um backup das minhas memórias no computador. E ela disse, não, não é nem um pouco fútil, porque a gente usa máquinas o tempo inteiro, então não é surpreendente que a gente comece a guardar as nossas memórias na máquina, assim como a gente guarda no nosso corpo. Uma das coisas que diferencia a única coisa, a principal coisa que diferencia os seres humanos de todas as outras criaturas na Terra é essa externalização da memória subjetiva. Primeiro, a gente fez isso através de marcas nas árvores, depois em pinturas nas cavernas, depois através da palavra escrita e agora através de bases de dados que são quase sobrenaturalmente capazes de acumular e recuperar informações. A Carla disse que a nossa memória agora se multiplica numa velocidade quase logarítmica e a história, o ritmo da história começa a ficar cada vez mais rápido, acelerando numa taxa completamente distorcida e que agora daqui para frente só vai acelerar mais e mais. Então, logo, disse ela, todo o conhecimento humano vai ser esmagado dentro de pequenas bolinhas do tamanho de borrachas da ponta do lápis que a gente vai poder jogar nas estrelas como se fosse um estilingue. E aí eu perguntei, então, depois que a memória da espécie inteira, da espécie humana inteira, depois que ela se tornar barata e acessível como se fosse conchinhas na beira da praia, o que que vai acontecer? Então ela disse que isso não é para ser uma pergunta assustadora. É uma questão, uma pergunta cheia de maravilhas e respeito. E as pessoas, sendo pessoas, vão provavelmente, eu acho, imagino, usar essas conchinhas de memória para construir novos caminhos. Eu acho essa citação, acho que é um excelente começo de discussão, porque não é nem apocalíptica, nem otimista demais, assim, a gente tem que refletir e tentar achar novos caminhos para a gente daqui para frente, porque realmente eu acho que a gente está vivendo uma revolução do tamanho que foi a internet, talvez maior, né, porque está sendo mais disruptiva, mais rápida do que a internet foi. E tem, né, eu tenho outras tantas perguntas e reflexões assim para fazer, mas eu não sei se seria o caso da gente começar talvez a discutir. Eu acho que a Larissa, estou muito curioso para ver o que a Larissa tem para dizer, porque essa questão de também. Boa noite, viu? direitos digitais, né? É muito interessante o que vocês estão colocando e a gente está super ávida aqui para ver esses caminhos, né, que vocês estão nos apresentando. A palavra é essa. Querida Jaine. A Jaine está aí também. A Jaine. Boa noite, pessoal. Boa Tudo noite. bom com vocês? Boa noite. Joia. Gente, eu fiquei até emocionada com essa citação de Bernardo. Sim. Eu tinha preparado uma coisa completamente diferente, mas eu acho que eu vou levar essa discussão para outro caminho total. Tem mais a ver, né? Enfim, menos direito e talvez mais discussões filosóficas que têm a ver com, obviamente, o direito, mas é porque eu sou entusiasta. Inclusive, gente, muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz de estar aqui e acho que a gente partilha de um amor em comum, porque eu não sou escritora, porém gostaria muito, eu sou uma leitora voraz. E eu acho maravilhoso, assim, e me deixa muito perplexa, ainda que eu seja da área há muito tempo. Então, eu comecei na área de propriedade intelectual, que eu acho que tem tudo a ver, porque eu acho que a área de propriedade intelectual, a gente diz que é a área do direito para quem é o artista né, incompreendido, porque é a área que você lida com livros e filmes e produção de direito autoral, então é um direito mais alternativo, digamos assim. A gente está lidando com arte o tempo inteiro, né? E é uma coisa que me fascina muito. E depois veio uma questão de proteção de dados que tem muito a ver com propriedade intelectual sempre. E aí a tecnologia está sempre permeando tudo isso, né? E ainda assim eu fico um pouco perplexa de como, eu acho que concordo com o Bernardo 100% nessa questão de que a gente está vivendo talvez uma mudança tão grande como o surgimento da internet. Assim, a gente hoje em dia tem criações
novas de uma inteligência artificial que é absolutamente uma linguagem muito semelhante e, enfim, uma linguagem muito aprimorada, que ela é generativa, então ela traz aí uma novidade que nem a gente está acostumado, né? A gente está acostumado a uma inteligência que sabia jogar xadrez, a gente estava acostumado com uma inteligência que sabia fazer questões compartimentalizadas, e ela sabe muito mais coisas do que a gente imagina, com uma capacidade de aprendizado imenso, né? E que está gerando conteúdo de qualidade. E esses conteúdos também podem ser questões literárias, né? E eu vinha preparada, gente, até para falar um pouco com vocês em relação à inteligência artificial em geral, os desafios, etc. Mas eu acho que, diante do grupo e do assunto primordial, eu levanto um tema que eu acho que é importante, que é uma questão que me é muito cara, que é a autoria das coisas que vêm de uma inteligência artificial, né? A gente tem... Eu sou apaixonada pelo direito porque eu acho que, assim, enfim, a gente sempre tem questões que a gente não sabe responder. E isso também sempre incentiva que a gente sempre estude mais e vá pesquisar mais e vá a fundo, etc. E essa questão da autoria é muito boa, porque é uma questão que a gente está batendo a cabeça, né? Então, a gente tem vários países com leis de direitos autorais diferentes. No Brasil, a gente tem uma noção de criação de espírito, e a gente começa uma questão filosófica de será que a máquina, né, pode, assim, que exatamente é a criação de espírito? Será que a máquina pode, que o que é criado pela máquina, mas tem o input do homem, de quem vai ser essa autoria, né? E é uma coisa que a gente não sabe responder ainda. O que eu sei responder para vocês é que, claro, ninguém está querendo ficar de fora, e nem deve, né? Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia com cuidado, para não colocar, eventualmente, dados que sejam sensíveis para a gente, dados pessoais, etc. Mas usar é sempre importante. Eu pensei no começo do computador que a gente usava lá o Paint, e todo mundo hoje em dia desenvolveu muito, né? Mas que é interessante a gente saber que, por exemplo, nas próprias políticas de privacidade da tecnologia, eu vou falar do ChatGPT especificamente, mas tem outras tecnologias de inteligência artificial generativa que são similares ao ChatGPT, que estão sendo desenvolvidas, é porque realmente a OpenAI saiu na frente, né? Então, quem sai na frente ganha uma escala e uma vantagem muito grande, assim, não tenham dúvidas, as outras vão vir e vão chegar ali no momento que a gente vai ter possibilidades. E aí a gente hoje em dia está com esse desenvolvimento, e na política de privacidade, por exemplo, uma coisa que eu acho que pouca gente lê, eu leio porque normalmente eu também faço esse tipo de documentos, aplicativos, etc. Então, assim, acho que é o meu dever mínimo. Então é tu que faz os termos de serviço, então, que ninguém lê. Outro advogado. A gente só concorda. Fazendo também, né? E tem lá dizendo, por exemplo, que tudo que foi criado com a inteligência do ChatGPT precisa também indicar que foi feito com inteligência artificial. Então, assim, é uma coisa que a gente não vê acontecendo, né? A gente vê muita gente dizendo, eu estou usando o Torteira Direito, é maravilhoso, fiz um e-mail, fiz não sei o que, etc. Mas, e aí, tá indicando para o cliente que você está utilizando a inteligência artificial? É um direito do cliente saber que aquilo ali não foi gerado por um humano. Assim como a gente, quando vai falar no chatbot, e aquele chatbot não é, né, enfim, uma pessoa que está ali por trás, ou que aparece depois, a gente também tem o direito de saber. Então, eu vou problematizar isso tudo para chamar a atenção de um ponto que eu acho que é o essencial, que é tecnologias disruptivas. A gente tem um grande problema, que é o problema da transparência com o usuário. A gente não entende exatamente como é que funciona. Quando isso é explicado com uma linguagem que não alcança o nosso conhecimento, ou o conhecimento médio, né? E a gente fica um pouco no limbo, assim, sem entender o que está acontecendo, sem entender quais são as consequências daquilo. E isso é um problema que o direito vem para tentar resolver, mas que o direito está sempre correndo atrás do tempo perdido, né? As coisas acontecem, o direito está ali atrás. Então, assim, acho que... Enfim, eu vou passar a palavra para a Jaine, que vai vir com outra perspectiva, mas, assim, da perspectiva do direito, o que a gente tem de mais problemático hoje em dia é um pouco isso, a nossa consciência, nosso conhecimento, a gente ter aí algumas regras que disciplinem que essas empresas precisam ser transparentes, que a gente entenda se eu estou colocando ali uma história,
aquela história vai ser replicada para outras pessoas, né? Se eu estou colocando ali, eu dei um input de uma história que é de minha autoria, eu estou concordando que aquilo ali seja repetido para outras pessoas. Se alguém pedir alguma história, vai lavar minha história junto, sem me perguntar, eu perdi o meu poder sobre aquilo. A tecnologia vai chamar a autoria, né, para aquilo que está sendo produzido. Então, assim, são muitas problemáticas. Eu vou deixar a Jaiane falar um pouquinho da perspectiva dela. Gente, antes da Jaiane começar, temos aqui uma pergunta pelo YouTube, que tem a ver com tudo que está se falando, né? Com o passar do tempo, seremos humanos ou robóticos? Reféns da tecnologia? Eu acho que isso aí já passou, já somos humanos robóticos e escravos da tecnologia, isso já foi. Já somos Essa fase a gente já passou. Desde agosto do ano passado, eu uso aparelhos auditivos, porque eu tenho uma deficiência auditiva que piorou com o tempo e minha vida agora, sem aparelho auditivo, não funciona mais muito bem. Aquele aparelho é parte do meu corpo. Assim como, imaginem vocês viverem sem a gente viver sem a mediação da tecnologia, sem o celular, uma rede social, e-mail, WhatsApp, a gente não funciona mais sem. A gente já está totalmente absorvido pelo sistema. Isso não precisa ser necessariamente uma coisa ruim, porque a gente a gente tem essa tendência a colocar máquina de um lado, ser humano do outro. Mas a gente criou as máquinas, a gente criou a inteligência artificial, a gente criou, são extensões daquilo que a gente aquilo que o Marshall McLuhan falava da mídia, da comunicação como extensão do ser humano. Então, se a inteligência artificial, o chat GPT é treinado em cima de todas as coisas que a gente publica, é como se fosse subconsciente da humanidade inteira. Então, não deixa de ser humano também. Tecnologia é humanidade também. Mas eu acho que não tem como separar isso, assim. A gente pode fazer um detox de vez em quando, mas a gente não consegue mais viver sem. Tem pergunta também no chat que talvez seja bom aproveitar. Acho que vai na mesma linha, né? Faz a você que sabe. Você que conduz aí a conversa. Eu não consegui ouvir a pergunta, Rodinho. De Patrícia Tenório para Bernardo, diz assim: há risco de extinção dos escritores humanos? Como aproveitar a inteligência artificial na construção de narrativas ficcionais, ou não? Eu acho que isso é uma questão que a gente vai precisar de um pouco mais de tempo, assim. Eu prefiro deixar, acho que a Jaiane falar, que a gente já interrompeu ela várias vezes aqui. Depois a gente vai chegar nisso, eu acho, não tem como, porque acho que vai ter que falar de autoria também, que nem a Larissa tocou, e esse acho que é o principal medo para quem é da escrita criativa, os escritores, o pessoal da literatura, acho que é pensar nisso, assim, vamos ser substituídos ou não. Na verdade, é o principal medo de todo mundo com essa função toda, né? Mas eu acho que precisa de mais tempo pra gente responder, mas eu acho que a gente chega lá. Bom, acho que agora é comigo, né? Primeiro, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre inteligência artificial, a bola da vez, né? Dos trend tópicos. Há um tempinho atrás era metaverso e agora já mudou. Metaverso morreu, a inteligência metaverso não pegou, né? Não pegou, né? Foi, coitado, morreu rapidinho. Queria pedir desculpa aí pelo atraso, mas eu tive um problema tecnológico. Às vezes a tecnologia é muito boa, mas quando implica é um caos. Meu Mac reiniciou aqui para sempre. E agradeço o convite para falar de imagem, né, e arte generativa. A Larissa, né, o Bernardo falaram aí de questões que são as mesmas que quem trabalha com imagem passa, com relação à autoria, ao crédito devido, né, se você está utilizando uma inteligência artificial para a geração de imagens, você vai assinar no seu trabalho que aquilo foi feito com o uso da inteligência artificial. Então, eu costumo dizer, até para colegas aqui do trabalho, que a gente ainda está formatando a gramática dessa temporada, tá? Eu sou designer por formação, e design é um campo que tem interseção com qualquer área que você imaginar.
Hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia que tem um olhar muito atento, né, a essas novas tendências, então, vez ou outra, a gente está estudando a legalidade, né, dos serviços, desses softwares, por exemplo, de criação de texto, de arte generativa, etc. E o aspecto de a gente olhar se isso é legal ou não usar internamente ou nos clientes que a gente atende já diz muito, né? Diz que a gente está num âmbito ainda muito inicial, porque todo mundo quer ter seu tempo otimizado, né? Seu trabalho otimizado, mas a que custa, né? A que custa a gente vai fazer isso? Eu preparei uma apresentação, mas eu estou me achando meio demodê, porque sei que está aqui todo mundo na fala, mas eu juro que era bem curtinho, mas é porque eu fico tendo tantas ideias no meio do caminho, que eu faço muito mais para me guiar do que exatamente para ser ali palestrinha, tá aí passando página a página. Aí eu não sei se vocês querem que eu projete. Fica à vontade, imagina. Eu acho que vale a pena, viu, Também Jane? acho. Eu acho que vale a pena para Tá o bom. pessoal que está assistindo. É bem curta, tá? É mais para falar que a gente está preocupado agora, que foi, eu peguei ali parte da fala do Bernardo, né, dizendo que o que a gente está preocupada com essas ferramentas, mas na verdade elas não são tão novas assim, né? A gente já interage com elas há algum tempo, é porque de novo entrou ali no foco da atenção. Deixa eu colocar aqui uma guia para vocês verem. Vou compartilhar a tela inteira. Vou roubar a tela aqui rapidinho, tá, gente? Quando chegar aí, vocês me avisem, por favor. Enquanto já está colocando, eu me lembro da aula de professor Bernardo lá na PUC, lá justamente em Literatura e Linguagens Digitais em 2017. Exato. Ponto 1, ele já estava falando sobre geração de romances com recursos de inteligência artificial, já isso em 2017, né? Você já estava falando sobre isso. Não, mas como a Jane está falando, tem gente experimentando com isso há muito tempo, só que não era uma coisa acessível, né, até então. Só que daí em 2017 eu falava disso, as pessoas me olhavam e achavam que eu era louco, né? Exato. Eu acho que também nessa época, eu fiz uma palestra num antigo trabalho meu, eu trabalhava lá no Diário, falando sobre a complicação que era o fato da gente não ser alfabetizado visualmente. Então, era o período que todo mundo falava fake news, então é fácil você identificar fake news no texto, talvez em vídeo, mas numa imagem, a gente não é alfabetizado para aprender a ver, a gente aprende a ler. Então, ninguém vai ficar prestando atenção de, que estranho, essa sombra está localizada estranha, acha que essa imagem é fake. Não vai. O estrago que uma imagem gerada de qualquer maneira que seja pode fazer é muito grande, tá? Porque as pessoas não têm essa percepção, esse hábito de enxergar compreendendo, tá? Chegou aí uma telinha chamada... Chegou. Pronto. Acho que vocês já ouviram falar disso, né? Mas esse trabalho Hello World é de 2016 e mostra a inteligência artificial sendo usada para criar conteúdo musical, né? Então, o primeiro álbum do mundo composto por um artista com a inteligência artificial é de 2016. Então, quer dizer, a inteligência artificial já estava aí há um tempo, né? O site do Hello World é até algo legal da gente observar, porque ele fala sobre esse conceito aqui de flow machines, né? Ele ajuda os artistas a desenvolver seu estilo, né? Sugerindo ali melodias, harmonias, que está bem dentro do que o Bernardo falou, né? A gente tem essa grande base de dados de informação, e se eu quero uma música aí no estilo dos Beatles, que foi o que aconteceu em 2016, é bem possível a gente conseguir construir. Tá? Um outro slide que eu trouxe falando exatamente sobre a arte generativa, que é um estilo de arte, tá? Não vejo como um pecado, como muitas vezes pintam, né? Imagens feitas por inteligência artificial, porque já é feita há muito tempo e é um estilo de arte, é um processo algoritmo que gera novas formas, ideias, padrões, cores, etc. Então, artistas de arte generativa dependem de computadores, né, para processar, ou aplicativos, e inventar um novo resultado, tá?
mas já existia registro ali de imagens geradas por computadores, né, mais rudimentar, desde os anos 1960, né? E a história assim, da arte generativa remonta ali a meados do século XX. Existem artistas como John Whitney e Vera Mona, que eram animadores, tá? Animadores de desenhos animados mesmo, que depois foram passando para um outro tipo de intervenção visual, e eles usaram as primeiras tecnologias disponíveis para criar uma arte algorítmica. Eu até separei aqui um vídeo que mostra o trabalho, né, do John Whitney, né, de como é que ele estava usando ali, se valendo, né, de suporte tecnológico para trazer uma nova linguagem para o trabalho que comumente ele desenvolvia ali como animador. Então é interessante ver o trabalho dele, tanto dele quanto da Vera, porque mostra que, na verdade, a gente só está evoluindo algo que já existia, então não precisa ter tanto medo assim, tá? E um outro, e vocês podem me interromper, tá, pessoal, se eu estiver falando muito rápido. Um outro exemplo que eu trouxe aqui foi o Electric Sheep, né, que é o Ovelha Elétrica. Ele foi criado em 1999 por Scott Draves, né? Ele é uma forma também de vida artificial, é um software que recria fenômenos ali biológicos, né, que resultam em imagens, né? O sistema é composto de homem e máquina, né, uma mente de ciborgue com 450 mil computadores, e esse trabalho também é muito interessante para mostrar os primórdios, né, do uso de inteligência artificial para gerar artes mais avançadas do que o exemplo anterior do John, que eu mostrei aqui. Então, assim, a gente já tinha essas evoluções. Como um repositório sobre arte generativa, né, tem a própria página ali do MIT, que vai mostrando as tendências, os assuntos mais recorrentes e recursos, né, que ilustradores, designers podem fazer uso no seu trabalho, tanto como design gráfico, mas também como animadores, artistas 3D. Eu sou bem curiosa, já usei alguns recursos, mesmo antes, tá, antes das plataformas mais comuns, agora como Midjourney, o Neuralove, eu ficava tentando criar ali recursos que pudessem trazer um novo caminho para os trabalhos que eu vinha desenvolvendo, e eu ia muito nesse repositório para ver o que era que estava sendo lançado, tá? O que era free, o que estava ali em teste beta. Eu achei bem interessante um relatório que o César, daqui de Pernambuco, lançou, e nesse relatório ele vem dando a timeline, né, dos eventos mais marcantes de inteligência artificial, começando ali por 1997, né, o que a Larissa falou, né, sobre o jogo de xadrez. Então, pela primeira vez o Deep Blue vence ali uma pessoa no xadrez. Em 98, né, a gente tem as primeiras redes neurais convolucionais. A gente teve também trabalhos da IBM em 2011, 2012, 2014. E aqui, o interessante é que em 2023 começa aí a chuva, né, de recursos lançados, e a tendência é que seja isso mesmo. Outro dia eu recebi um resumo, né, dos últimos aplicativos lançados em 15 dias, né, últimos recursos de inteligência artificial, tanto para a área de vídeo, como para a área de áudio, como de imagem, e listavam mais de 50, tá? Eu acho que eram 53, veja, em 15 dias, isso é muita informação e muita coisa sendo produzida. Tá? Então, isso é um gráfico interessante que mostra o que é que a gente produziu até aqui. Uma coisa que eu achava lindíssima, até poética, tá? Até dias atrás, era o fato de o Midjourney, né, que é uma ferramenta de geração de imagens, não saber construir dedos. Eu achava isso tão lindo. É meio filosófico até, né? Ele não consegue construir mãos. E aí entra naquilo que eu falei do início, né? Da alfabetização visual. Claro que num caso como esse não é possível que alguém com o mínimo de bom senso não note que está estranho, né? Mas tem imagens que você fica... Já é uma coisa que a gente tem que considerar, é que bom senso é uma coisa que a gente não pode esperar das pessoas. Então, tem isso também, bom ponto.
Tem isso. Mas, assim, se você reparar, existem algumas imagens que você fica, nossa, por que que a mão dessa pessoa está assim, meio que curva? O que que era? Bom, porque a ferramenta ainda não tinha evoluído, né? Acho que até março, o Midjourney, para poder desenhar mãos, ilustrar mãos. Mas agora já está conseguindo fazer. E aí, Foi até uma coisa que foi levantada naquela fake news do Papa, que sim, saiu na imagem, né? O pessoal ele com a falando. mão no bolso, né? Não, Exato. E por quê, né? Porque a ferramenta não conseguia fazer. Então, assim, se você for ver a enxurrada de imagens, né, geradas, tanto assim como esse que eu estou mostrando, né, de fotorrealismo, e até ilustrações que simbolizam aí outros estilos artísticos, né? Você vê as mãos, às vezes as pernas, tem uma coisa estranha. Aí eu trouxe para vocês duas ferramentas, né? Eu não sei quem aqui já teve contato com o Midjourney, né? Talvez é uma das mais famosas ali de geração de imagens. Você está vendo que eu estou aqui, ó, e segundo a segundo tem uma galera produzindo imagem, né? Dos mais diversos estilos. Então basta você digitar aqui, né? Se minha conta está frita, talvez eu não tenha tanto resultado assim. Você gera um prompt, né? E aí você escreve, sei lá, não sei se ele vai conseguir. Olha, ele disse que eu não vou conseguir porque eu tenho uma conta free. Você pode gerar até 25 imagens. Então você é, de, cria suas versões e ainda consegue ali dizer qual resolução que quer, que estilo. Mais recentemente, eu experimentei, né, o Neural Love, para criações de ilustrações para o livro da Patrícia, que a gente ainda vai lançar, né, Patrícia? Eu vou dar um spoiler bem breve aqui, viu? Para não dizer E tanto. pode dar, dona Jaine. Tá Você bom. é tia da criança. Mas veja, ela tem ali um livro, né, que contava a história de uma personagem que tinha feito ciência da computação, enfim, questões da vida dela lá. Tudo bem, como é que eu vou ilustrar essa capa? Como é que eu vou ilustrar esses capítulos aqui, né? Essas recorrências? Mais tranquilo para mim, aí falando como criadora mesmo, era ir ali desenhando ou chamar um ilustrador que pudesse fazer as cenas. Eu vou tentar o Neural Novel. Isso é uma realidade de poucos meses atrás, né? Para você ver como está sendo rápido tudo. E ficava pedindo para ele, olha, desenhe uma pessoa no estilo surrealista, dançando, tal, tal, tal. E aí, o trabalho que dava para você treinar e ir colocando os parâmetros que faziam sentido. Por quê? Porque ele errava a mão. Olha essa mão aqui, isso é uma imagem. Esse rosto. Olha esse rosto. Olha, olha esse pé aqui, que parece um busto. Talvez seja Exatamente. mais fácil só desenhar um negócio mesmo, fazer Isso, a ilustração do apesar zero. não, agora que eu assumi essa missão, eu vou tentar ir até o fim. E aí fiquei treinando a ferramenta. Quando eu digo treinando é tipo colocando ali parâmetros em inglês, né, que ele pudesse ali chegar em algo utilizável. E é possível recortar, né, Jaine? Recortar um pedaço. Ah, esse pedaço não ficou bom. Aí manda fazer de novo só aquele Isso, pedaço. tem isso também, me lembrar desse bracinho aqui derretido, uma coisa estranhíssima, né? Então, tipo, olha, refaz que você está péssimo. Mas, assim, é um trabalho de parceria. Talvez eu me arrependa, tá, de estar dizendo isso algum dia. Não, acho que a gente é parceiro, mas eu não sei se eu não me preocupo tanto com a substituição nesses casos, tá? Assim, enquanto artista, enquanto designer, eu entendo a autoria, eu acho que a autoria tem que ser dada, tem que se ter cuidado, mas eu acho que o sucesso realmente é você compreender isso como uma ferramenta, um plus a mais para o que você pode utilizar ali no seu dia a dia, né? Agora, realmente, se eu fosse Salvador Dali, eu ia ficar muito chateada, porque
Quer dizer, faça uma ilustração, tipo o Salvador Dalí, ele vai entregar, né? E aí o pobre do Salvador Dalí não está ganhando R$ 1 com isso. Então, tem essas questões aí, mas quem resolve é a Larissa. Eu, enquanto pesquisadora e artista, eu tô gostando. Eu até queria mencionar um exemplo que eu li, uma notícia esses tempos agora, que acho que daí é um gancho, de repente, para a Larissa comentar, assim, que é teve o caso de uma criadora que fez uma história em quadrinhos nos Estados Unidos, e aí ela fez o roteiro e gerou todas as ilustrações com uma ferramenta de inteligência artificial, que não lembro exatamente qual que era, mas imagina o trabalho que foi fazer todas as ilustrações de uma história em quadrinhos. Cada quadrinho devia ser uma geração diferente ali. Mas assim, independente disso, o que aconteceu foi que ela registrou no escritório de direitos autorais, e aí, inicialmente, ela parece que recebeu a autoria, e aí depois fizeram uma revisão nessa questão, e então ela foi considerada autora do texto, mas ela não tinha os direitos autorais de imagem, porque tinha sido gerado por inteligência artificial, que tinha sido treinada através de imagens de muita gente diferente, assim. E, ao mesmo tempo, eu lembro que nas primeiras experiências lá com o DALL-E, que é da OpenAI, que é a mesma empresa do ChatGPT, que era bem esse processo, assim, de faz o prompt e cria. Aí, nos termos deles, dizia assim, as imagens geradas por aqui são tuas. Criou a imagem dali, elas são tuas. Não é nossa. Mas, né, tipo, fica essa coisa nebulosa, assim. Eu achei interessante que é tipo um precedente legal, talvez, assim, né, de não conceder o direito autoral para ela pelas imagens. É nossa, pero no mucho, né? É sua, e também é nossa, e a gente vai compartilhar com outras pessoas que peçam a mesma coisa que você pediu. Então, assim, mas eu acho incrível, assim, eu lembro que também tem toda uma ideia de não sei, de protesto contra a propriedade, sabe? Eu acho que tem uma questão dessa da gente entrar em uma era em que cada vez mais as coisas vão ser compartilhadas e vão ser de todo mundo, assim, tem uma vertente que defende um pouco isso, que tá chegando nesse momento, sabe? Eu concordo com a Jaine quando ela fala, assim, numa parceria, mas eu acho interessante essa questão do não incômodo, sabe, com a produção, mas é porque eu acho que até agora talvez a gente esteja ainda muito no comecinho. Eu acho que naif, né? Quando a gente estiver um pouco mais aprofundado, ou quando alguma coisa é realmente importante pra gente, em criação, que a gente faça, poxa, aquilo ali foi meu, assim, foi, sabe, uma criação realmente, assim, que tem tudo a ver comigo, sou eu ali. E, eventualmente, uma inteligência artificial dá uma vazada, uma dificultada ali, eu acho que a gente vai ter uma questão maior. Eu posso também, só, bem pequena a minha apresentação também, mas só para eu Vá, fica à vontade. A gente gosta. aqui. Todo o seu espaço, viu? Eu vou só problematizar aqui, deixa eu conseguir. Essa história de, né, recebemos um comentário aqui no chat, justamente voltar essa coisa de propriedade coletiva, né, imagina que épocas, não muito tempo atrás, não muitos séculos atrás, essa história de essa música é minha, né? Tipo, imagina um trovador medieval vai numa taverna lá, aprende uma canção, depois vai para outra cidade e canta aquela canção. Ele tá tocando, não é? Tipo, é do fulano. Mas claro que num mundo globalizado acho um pouco mais complicado, assim, que a gente consegue apontar, né, quem criou o quê, quem fez o quê. Total. Gente, eu vou ficar assim. É ruim para vocês, que eu queria vê-los também. Acho que se eu compartilhar ela totalmente, eu não consigo ver vocês. Não, tá tranquilo aqui. Eu tô vendo. Para ver? Tá tranquilo pra gente. Joia. Então, eu vou começar aqui. Vou dar um zoomzinho. Gente, assim, basicamente eu não vou ficar no jurídico, né? Eu acho que a gente vai partir ali, eu acho que eu quero chegar no ponto de autoria. Mas só para vocês verem como a gente está vivendo um momento de confusão. A gente tem algumas notícias aqui que são bem contraditórias entre si aqui, que 41% das empresas no Brasil já implementaram ativamente a inteligência artificial em seus negócios, o que é claro, né? A gente está dizendo que não dá para negar a tecnologia, não usar não é a solução. Na verdade, a gente precisa
se educar, um pouco que Jaine vem falando, né? A gente precisa saber usar, saber ler, ser educado para entender um pouco. Ao mesmo tempo que a gente tem aqui duas matérias interessantes, que é a Apple, é a mais nova empresa a proibir os funcionários usarem ChatGPT, e em seguida a Samsung dá bronca em empregados por colocarem dados confidenciais no ChatGPT. Então, assim, a gente vê duas grandes da tecnologia contra a utilização do ChatGPT, né? Então, assim, a gente tem os dois vieses em tudo. Nada é 100% lindo, nada é 100% problemático, né? Então, acho que no final das contas o que a gente precisa é discutir os problemas para fazer um gerenciamento de risco. Eu sou contra o advogado que vem para dizer não para tudo, mas eu acho que é importante a gente ter um pouco de noção em relação a onde a gente está se metendo, né? E aí a gente vem aqui, né? Quais são os maiores desafios da inteligência artificial hoje em dia, diante da ausência de regulação? Porque eu acho que esse ponto, gente, é o ponto que vocês ficam brincando aí que o direito vai dar conta de tudo, mas a verdade seja dita, a gente não tem uma regulação hoje em dia no Brasil para a utilização de inteligência artificial. E, na verdade, a gente não tem essa regulação na maioria dos países no mundo. A gente está discutindo isso agora. Na verdade, não agora, a gente já vem discutindo isso há um tempo, mas diferente, sei lá, da proteção de dados, que na Europa veio muito antes. Assim, a Europa aprovou né, o projeto em 2016 e publicou em 2018, já estava em vigor. A gente veio 2 anos depois. No Brasil, isso está acontecendo concomitante com a Europa. Então, assim, talvez pela primeira vez a gente esteja aí, ó, páreo, para discutir. A gente tem profissionais que são especialistas na área, a gente tem discutido e pega a sociedade, assim, trazido a sociedade civil para discutir conosco, porque afinal de contas somos nós que usamos. Então a gente merece também dar um pouco de pitaco em como é que vai ser essa regulação, né? Afinal de contas, a gente tem aí um chat GPT, mas a gente tem coisas que são muito relevantes. A gente tem pessoas sendo presas por reconhecimento facial, de câmeras na rua, a gente tem o vieses dos algoritmos que a gente não está discutindo, né? A gente tem erros dos algoritmos com minorias, em que isso precisa ser regulamentado, a gente tem ideias de carros autônomos, e se alguém atropela uma pessoa e esse carro está autônomo, quem é responsável? Então, a gente tem aí uma gama de questões que o direito precisa dar conta, e que não são fáceis, né, gente? Porque regular a tecnologia é aquilo, se a gente regula demais, a legislação fica obsoleta, se a gente regula de menos, a gente não traz ali o conforto para o consumidor, e isso termina sendo um pouco problemático. Então, só pincelando um pouco dos problemas e desafios hoje em dia, diante da falta de regulação, a gente tem a ausência de transparência, que eu falei lá no começo, a insegurança em relação ao funcionamento, que está colada com a ausência da transparência, né? Afinal das contas, a gente não sabe como é que funciona, porque não é transparente. E a gente tem a dificuldade para o exercício dos nossos direitos. Por exemplo, eu não sei com que esses dados, como é que são utilizados os dados. Se eu coloco o input de uma história, se eu coloco ali uma ideia minha para ele criar uma outra coisa, será que ele vai usar aquilo ali para outra pessoa? Como é que a inteligência artificial, no final das contas, ela é alimentada? Isso não fica claro. A gente sabe que eles são alimentados por banco de dados, mas até que ponto fica, qual é o limite disso, né? Então, assim, ainda são coisas que a gente precisa discutir. Questionamento sobre as responsabilidades, então vamos lá. O chat GPT, por exemplo, ele está o tempo inteiro dizendo que tudo que ele responder, a gente tem que checar. Ele não se responsabiliza por nada das informações que ele está colocando ali. Então, tem gente que está usando aquilo ali como a Bíblia, né, como uma coisa que vem 100% certa e é melhor do que, né, alguns funcionários, etc. Mas, calma lá. A responsabilidade é que ele não está muito claro, né? Então, não só sobre o ChatGPT, mas sobre a responsabilidade de inteligência artificial em geral, né? As prisões que estão acontecendo por reconhecimento facial que não reconhece devidamente e leva uma pessoa constrangida para uma delegacia por um reconhecimento facial de biometria errado, quem é responsável por isso, né? Quem vai ser responsável? É o dono do algoritmo? É o desenvolvedor? É a empresa que está explorando? Então, se a gente tem uma cadeia de pessoas envolvidas numa inteligência artificial que a gente não está ainda muito bem esclarecido como é que vai ser a responsabilidade disso. Problemas com a veracidade das informações, problemas com a originalidade dessas informações que saem desses mecanismos de inteligência, né? E a ausência de limites éticos bem definidos. Então, assim, a gente tem o estabelecimento de alguns limites. O ChatGPT, por exemplo, tem uma política que ele tenta banir, né, a misoginia, o racismo, etc.,
Mas, por exemplo, a gente estava conversando com alguns clientes que eles estavam ponderando que, tudo bem, maravilhoso, mas será que eles conseguem reconhecer também, por exemplo, palavras violentas, racistas e homofóbicas regionais? Será que o ChatGPT consegue pegar esse viés, assim, essa particularidade? A gente ainda não sabe. Então, assim, a gente, querendo ou não, termina sendo um risco. E eu trouxe uma pergunta que eu fiz para ele, obviamente, sobre o que é o ChatGPT. E vocês, assim, é assustador. Ele é muito bom. Então, assim, acho que uma vez que você utiliza, você fica meio quase curioso demais para entender o que é que ele vai falar sobre as coisas, sabe? Eu acho que é isso que talvez gere todo o sucesso, né? Então, a gente tem essa pergunta. E, assim, claro, ele tem a sua utilidade, né, gente? As inteligências generativas, elas vieram para somar. Então, se você perguntar quais são os escândalos dos últimos, sei lá, algum político, ele vai dar para você em 2 minutos. Então, claro que o governo tem todo o interesse também de regular isso, porque isso pode ser também uma ameaça, enfim, informacional para eles. E aí a gente tem que ter, a gente do direito, a gente está no dilema que a gente não pode dar tanto poder para as empresas de tecnologia que estão fazendo, porque, óbvio, vão ter vieses. Se você perguntar para o ChatGPT, pedir 5 exemplos de café da manhã, quase todos vão vir como cafés da manhã americanos. Se você pedir 5 grandes escritores, a tendência de vir escritores americanos é muito grande. Então, no final das contas, tem um soft power ali nas informações que são repassadas para a gente, que a gente vai assimilando uma cultura. Mas também não é nada que não já aconteça, né? Ele só reforça. E aí vem também a parte que eu acho que Bernardo e já então vou falando, que é um pouco essa matéria do MIT Technology Review vem assim, olha, ele vem para revolucionar, mas basta a gente entender também como é que a gente vai usar isso. Então, tem o caráter humano. Assim, o caráter humano, ele está sendo colocado em todo o tempo, porque a gente precisa um pouco disso. Então, claro, ele traz um nível de produtividade que chega a percentuais absurdos, por exemplo, a utilização de uma inteligência generativa, mas talvez não consiga captar o estado de espírito, que não tem aquela questão, né? Quando eventualmente você liga com muita raiva de um serviço, por exemplo, será que é o caso de deixar uma inteligência generativa lidar com aquilo? Ou será que realmente uma pessoa consegue ter uma percepção maior? Então, eu vejo que as discussões hoje em dia estão girando muito em torno dessa questão da parceria humano-máquina, não da substituição. Parece que isso não vai ter muita adesão, digamos assim, ainda que seja só o começo, né? A gente tem muita coisa para ver, né? E alguns alertas e riscos, assim, a gente precisa estar sempre preparado para que as coisas que saiam dele não sejam necessariamente verdadeiras. A gente tem uma insegurança jurídica em relação à titularidade, a gente tem uma insegurança jurídica em relação à exclusividade, sobre sigilo e confidencialidade. Então, é importante que a gente pense muito que tudo que a gente coloca ali, ele pode sair para outra pessoa. Né? Então, assim, ainda é isso. Então, não coloquem coisas que vocês queiram que seja exclusiva, né? Até porque a gente está descobrindo a tecnologia. E sobre a autoria... Oi. Você ia falar, Gine? Ou Bernardo? Não, pode continuar. Não. Sobre a autoria, a gente tem essa questão, que eu acho que eu trouxe um pouco no começo, que é criações de espírito que estão muito interligadas à personalidade do autor, originalidade e comportamento humano, mas será que realmente precisam ser humanos para terem autorias? E tem um caso incrível que não tem nada a ver com inteligência artificial, é um caso de um macaco que pegou um celular e tirou uma selfie há anos atrás. E girou toda uma discussão sobre de quem era a selfie. Era do macaco, que não pode, porque ele não teria personalidade, né? Não seria pessoa física. Era do dono do macaco. Era do dono do celular. Então, assim, veja, questões de direito autoral, elas surgem sempre. A gente vai estar aí batendo cabeça. Mas essa, especificamente, é uma questão bem interessante, porque entra no nível de quem pode ser criativo. A máquina tem criatividade, mas a criatividade é uma criação de espírito. Significa que se a máquina não puder ser autora, tudo que for criado pela máquina vai ser livre para todo mundo utilizar. E, além do que, obras derivadas, né? Se a máquina pega uma obra que Bernardo coloca lá para uma input, muda um pouco e cria outra, são obras derivadas.
obras derivadas, teoricamente, você precisa da autorização do autor original. Então, será que esse treinamento com questões originais, a gente não estaria violando os direitos de terceiro nessa situação, né? E para fechar, gente, questão de vazamento de dados, né? A gente teve em março um vazamento de dados do chat, né? Do chat GPT, a OpenAI já se pronunciou sobre isso, porque toda tecnologia ela vai vir com problemas. A gente não pode garantir que a tecnologia nunca vai dar um bug, isso faz parte, né? Então, assim, nesse caso específico, outras pessoas tiveram acesso a conteúdos de outros participantes do chat GPT. Então, isso é um tipo de problema, mas, assim, com certeza vão vir vários outros, né? E a gente tem que saber, enfim, lidar com isso, saber que isso pode acontecer e saber os riscos, né? Ter essa consciência de que a gente está utilizando isso e que essa pode ser a consequência, né? Enfim, a gente está assumindo risco, o que não é nenhum problema, mas talvez valha a pena agora, nesse começo, a gente também não está colocando coisas ali que são muito caras, né, dentro do chat GPT, para a gente não ter uma decepção depois. Eu, na minha inocência, eu pensei num futuro possível, assim. Eu também concordo que eu acho que a tendência é muito mais a gente enxergar e lidar com isso na perspectiva de uma parceria do que como uma guerra humano-máquina e nós vamos ser substituídos, enfim. Talvez algumas funções, algumas situações a gente tenha uma substituição, mas não sei se seria uma coisa tão significativa, assim. Do ponto de vista da autoria literária, não é uma coisa que está muito desenvolvida, assim, não está tão desenvolvida, me parece, quanto a geração de imagem. Porque a gente pode pedir para o ChatGPT criar textos literários, só que todas as experiências que eu tive, que a gente fez em sala de aula, com vários alunos fazendo também, é que ele cria textos que formalmente são aquilo que a gente pede, mas falta alguma coisa ali, falta aquela coisa meio indefinível, assim, ele fica muito na superfície da criação e não tem aquele clique de algo original. Então a gente mal estava começando a entender a criatividade humana e aí surge essa outra camada de criatividade agora, para complicar a nossa vida. Então, assim, se a gente pede para ele escrever um soneto sobre o céu azul, ele vai escrever um soneto sobre o céu azul, mas que é formalmente perfeito, mas que a qualidade literária não é tão aprofundada. Assim. Não tem aquele aspecto de criação realmente pessoal, assim, aquela coisa que a gente coloca no texto. Mas eu não sei até que ponto isso é temporário, porque essas ferramentas estão sendo treinadas numa quantidade absurda de dados. O que vai acontecer quando essas tecnologias, essas ferramentas forem treinadas em grupos mais refinados? Então, o que acontece se eu refinar o ChatGPT para se especializar em ficção brasileira contemporânea? Aí ele vai poder escrever, talvez, muito mais, com uma qualidade literária muito maior do que em outros casos. Mas eu queria... Então, assim, eu não acho que seja o caso de substituir. Várias vezes, eu tento imaginar já fiz essa proposição em outras ocasiões, assim, de a gente eu enxergo isso como uma realidade possível. A gente entra numa livraria, vamos imaginar um futuro em que a gente tem livrarias. Ou a gente entra numa livraria virtual, digamos assim. E a gente entra na livraria e ela tem 3 estantes. Eu vou procurar ficção, quero comprar ficção. Tem 3 estantes para eu comprar. Ficção de máquina, ficção humana e ficção híbrida. E aí eu posso escolher qual que eu quero. Eu quero hoje um livro escrito por uma máquina, eu quero um livro escrito por um ser humano, eu quero um livro escrito a 4 mãos, na parceria humano-máquina. Se é que a gente vai conseguir fazer essas diferenciações, né? Eu não acho que o público em geral, assim, não um público especializado de leitores que estudam literatura, que gostam muito de pensar e discutir literatura, ou escritores, ou pessoas que treinam realmente nessa área, eu não acho que o público leitor em geral vai se importar se foi escrito por máquina ou por ser humano, desde que a história seja bem escrita, divertida, acessível. Não vejo as pessoas pensando assim, por princípio, a população em geral, assim, por princípio, não vou comprar porque foi escrito por uma máquina.
né? Eu não enxergo isso, e eu não enxergo as corporações e as empresas grandes se importando com isso, assim, a não ser que tenha um pushback, né? Uma resistência muito grande da população contra a ficção ou produtos criados por inteligência artificial num mundo em que a gente tem essa transparência. O que me preocupa é isso, assim, não é no nível da individual, eu como criador usando essas ferramentas para potencializar a minha criatividade, para seja imagem, seja texto, para mexer de uma maneira criativa e pessoal ao mesmo tempo. O que me preocupa são grandes empresas que detêm o conhecimento de como fazer isso, o acesso a essas informações, o dinheiro gerado por essas tecnologias, e a gente fica sem saber exatamente como é que elas funcionam, porque o interesse deles é que a gente não saiba exatamente como é que elas funcionam. Então, eu acho que a gente tem que pensar no exemplo das redes sociais. Redes sociais surgiram e a gente foi na onda, né? Nós entramos nessa onda e achamos tudo muito divertido e faz parte da nossa vida agora. Mas as redes sociais, que também funcionam com inteligência artificial para selecionar os algoritmos, para fazer os algoritmos funcionarem e determinarem o que a gente gosta, né? Saber aprender o que a gente gosta, que tipo de perfil que a gente gosta, com quais pessoas a gente conversa, o quanto de dados a gente gera, tudo é gerado por inteligência artificial também. Mas enfim, a gente vive mediado por redes sociais, a gente conversa com pessoas, acessa conteúdo, cria conteúdo, posta e vive com isso. Os nossos dados de uso, eles são usados por essas empresas para vender anúncios, porque a base do funcionamento de redes sociais é no anúncio, né, que pode ser comprado por indivíduos ou por empresas ou organizações, que vão delimitar, saber exatamente para onde que vai aquele anúncio, porque as empresas de redes sociais sabem exatamente o que a gente faz, quando a gente faz, o que a gente gosta, quanto tempo a gente olha uma imagem, enfim. Então eles sabem exatamente o nosso perfil, então eles podem direcionar, então eles vendem esse conhecimento para os anunciantes, né, que oferecem esse conhecimento para os anunciantes que vão direcionar o seu conteúdo para o bem ou para o mal para certos grupos de pessoas. Esse conhecimento conhecimento que essas empresas grandes têm, ele é gerado pelo nosso uso, pela nossa produção, e que a gente usa e faz de graça, né? Há muito tempo tem sido dito que se um produto é de graça é porque o produto é você, né? Tipo, a gente é que a gente está usando a ferramenta, ao usar a ferramenta a gente está gerando informação, essa informação gera dinheiro para a empresa. Só que é uma quantidade absurda de dinheiro. E a gente não recebe direitos autorais por isso, pela nossa própria vida, que a gente está mediando nas redes sociais. E eu acho que se a gente não regulamentar isso, e a gente não criar um diálogo saudável entre todo mundo que está envolvido, empresas, advogados, governos, os indivíduos da sociedade e os criadores de conteúdo, se a gente não criar uma regulamentação, uma transparência, como a Larissa disse, a gente vai pelo mesmo caminho com as inteligências artificiais. A gente está lá usando o ChatGPT e ao mesmo tempo que a gente está usando para gerar um conteúdo para o meu trabalho, para minha escrita, sei lá, eu estou também estou treinando ele ao mesmo tempo. E essas informações que eu publiquei um texto num blog e isso está sendo absorvido lá pelo modelo para ser treinado. E aí eles estão vendendo, sei lá, assinaturas de acesso, de recursos a essas ferramentas, baseados na informação que a gente está criando. Então a minha visão completamente utópica é justamente essa, assim, que eu acho que essas ferramentas que são treinadas e que são usadas e treinadas globalmente por todo mundo, e que funcionam graças ao nosso como humanidade, assim, nosso conteúdo gerado pela humanidade inteira, que alimenta o funcionamento dessas ferramentas, isso tem que gerar direitos autorais para todo mundo, na minha opinião. Eu acho que esse é meu futuro utópico, completamente utópico. Salário mínimo universal para a humanidade inteira.
Porque a gente está sustentando essas empresas que são maiores que vários governos por aí. Bernardo, Oi. concordando totalmente contigo, para você ver como a gente não tem a transparência, a gente está usando redes sociais há muito mais tempo, né? Enfim, desde, sei lá, muito mais tempo. E até hoje a maioria das pessoas ainda não necessariamente sabe como é que funciona e como é que seus dados estão lá, etc. E quer ver uma coisa pior ainda, eu acho, é que nós não somos estimulados a ter esse cuidado. Se eu perguntar aqui quem já deu CPF na farmácia, todo mundo vai me dizer que já deu, eu acho. Acho muito difícil que alguém não tenha dado. E se eu perguntar para quê, acho difícil que todo mundo saiba. E mesmo sabendo para quê, a gente continua eventualmente dando, porque o desconto é muito grande e o que eles estão fazendo com os meus dados, depois eu resolvo, sabe? Então, no final das contas, eu acho que essa linha de raciocínio termina se replicando muito para isso aqui. É tipo, eu quero usar porque eu quero que seja uma resposta rápida, etc. Se ele vai estar treinando, se ele vai estar ganhando dinheiro com isso, se ele vai estar replicando, depois eu resolvo. E aí a gente precisa também, talvez, conscientizar e amadurecer a gente, né? A sociedade civil, para que a gente exija isso, para que a gente tome cuidado, para que se não for adequado, a gente não use, né? Porque aí só assim a gente consegue, sei lá, amadurecer, né? Quem está criando esse tipo de tecnologia. Ainda tem outro... desculpa, pode falar, né? Só um último comentáriozinho, assim, que eu terminei agora, que eu estava trabalhando junto com um grupo de psicólogos aqui de Porto Alegre, num livro que vai ser lançado agora, que é Crianças Bem Conectadas. Estou fazendo a propaganda aqui. Que é um livro sobre tecnologia sendo usada de maneira saudável por crianças até 10 anos, mas, assim, além daquela discussão do tempo de telas, assim, então fala muito sobre isso, assim. E um dos pontos centrais, assim, que está no livro é essa questão, assim, acho que essa observação se aplica a todos nós, assim, independente da nossa idade, mas todos nós aqui, assim, a gente é uma geração de pessoas, ou mais de uma geração, enfim, que não teve uma educação digital, porque os nossos pais não tiveram contato com computador e internet da maneira como a gente tem hoje, redes sociais. Então, nós somos uma geração toda que está tendo que aprender e ensinar como usar, para as próximas gerações, como usar a tecnologia. Então, a alfabetização digital, a partir de 0 ano de idade, é essencial daqui para frente. A gente não teve esse treinamento nesse nível que a gente necessita hoje. Daqui para frente, a gente precisa disso. Desculpa, Jaine, continua. Não, nada. Foi ótimo você falar disso, né? Acho que teve 3 fatos recentes que me chamaram a atenção sobre as inteligências artificiais, né? Por exemplo, os milhares de subcontratados de países pobres que, inteligência artificial utiliza ali os dados, né, que a gente deixa na rede, mas alguém trabalha minimamente esses dados, né? Então existem esses trabalhadores não regulamentados que são escravos do tempo moderno, né? Que tem condições de trabalho dificílimas, com centavos ali por hora de produção, e que trabalha para refinar a ferramenta, né? E aí, e eu achei muito sintomático, acho que é Geoffrey Hinton, né, o cara lá da Google, o padrinho da inteligência artificial, que fez esse anúncio bombástico aí, dizendo isso aí, eu trabalhei muito, né, para evoluir o sistema como um todo, mas agora ela está tão perigosa que eu abri mão. Estou desistindo e pedindo demissão. Eu achei sintomático o fato dele pedir demissão no dia 1º de maio, no dia do trabalhador. Eu fiquei, gente, eu vim pensando nisso, né? As centenas, milhares de pessoas ali sendo exploradas por essas ferramentas, né? E o cara pede demissão no dia 1º de maio, dizendo que criou algo muito terrível, que vai substituir o trabalho. Então, ao mesmo tempo que eu sou muito otimista, do tipo, estou vendo como parceiro, etc., eu queria deixar claro que eu não concordo, eu acho que nenhum de nós aqui, né, com essa estrutura que a ferramenta tem hoje, né, como trabalho. Pessoas em condições muito difíceis de trabalho, tratando os dados, né? A falta de segurança. Eu vi uma notícia que alguém coloquem uma lista dos 10 professores universitários acusados de assédio sexual.
o ChatGPT deu uma lista, e nessa lista tinham casos que não era verdade, a pessoa sequer se deu o trabalho de ir lá investigar, então, quer dizer, olha o dano para a vida de alguém, né? E quem se responsabiliza por isso? A Larissa deve estar acompanhando aí, né, que eu acho que a União Europeia está tentando botar a responsabilidade para a ferramenta. Então, tipo assim, olha, ok, então você vai responder por isso, tá, ChatGPT? Você causou um dano aqui, a pessoa responda por isso. E aí, saindo um pouco de inteligência artificial, vocês lembram quando o Uber começou? Existiam casos horríveis de transfobia, homofobia, etc. E ficava por isso mesmo, porque não tinha quem culpar. O cara não era trabalhador do Uber, nada era legalizado. Hoje em dia, até se tem, você pode mover um processo, né? Eu acho que, inclusive, a Uber recentemente pagou 20 mil reais para uma pessoa que sofreu transfobia. Então, assim, é um avanço mínimo, mas é um avanço, né? E gira em torno da responsabilidade aí dessas ferramentas. Eu escutei um episódio interessante da Rádio Novelo no Spotify, eu acho que é o episódio 22, que girava em torno da polêmica das vinícolas ali do Rio Grande do Sul, que tinham trabalho escravo, não sei nem como dizer isso, é isso mesmo, tinha trabalho escravo, e aí denunciaram, olha, tem um trabalho escravo, são 3 grandes vinícolas, etc., aí mandaram uma nota de esclarecimento. E a nota de esclarecimento era horrível, basicamente transferia a responsabilidade, dizia assim, essas pessoas não têm para onde ir, as políticas de assistencialismo fizeram com que elas não quisessem trabalhar. E aí esse episódio da Rádio Novelo falava que o ChatGPT conseguiu dar uma nota de esclarecimento mais humano do que os humanos, né? Alguém viralizou aí no Twitter dizendo, colocou lá, né, para o ChatGPT, escreva a mesma nota frisando que a causa de trabalho escravo é a falta de mão de obra, que por sua vez é causada por políticas assistenciais que deixam as pessoas sem vontade de trabalhar. Em resumo, tinha sido essa nota. E o ChatGPT respondeu, eu sinto muito, mas não posso escrever essa nota. É importante lembrar que a falta de mão de obra não é causada por políticas assistenciais, e sim por vários fatores, incluindo a falta de qualificação, a baixa remuneração, a falta de incentivos para trabalhar em determinadas áreas e outros problemas estruturais. Além disso, afirmar que as pessoas não querem trabalhar por causa de políticas é uma generalização injusta e simplista. E segue assim, um texto mais humano do que os humanos que estavam ali fazendo uma nota de esclarecimento. Então tem esses dois lados, tá? Eu fico pensando nos coitados trabalhadores que estão refinando esses dados, porque alguém precisa fazer isso, né? Essas condições de trabalho que são horríveis, tem várias matérias denunciando isso. Na responsabilidade, né, quando vidas são danificadas, aí muita gente prejudicada, e essas ferramentas é terra de ninguém, né? Ao mesmo tempo na facilidade, tá? Trabalhando aqui com design digital, já tem tantos plugins que a gente pode associar a softwares de prototipação, softwares de animação, que são inteligências artificiais e que é um parceiro ali no seu dia a dia de trabalho. Então, é um assunto muito complexo, eu achei muito cinematográfico, quando o cara que trabalhou ali no Google disse, eu vou pedir demissão no primeiro dia de março. Amor, já existe o Google, a rede social, etc. A coisa já vinha ruim há muito tempo, não é por conta só do ChatGPT, né? Não queira não fazer isso. Eu li um comentário numa rede social, assim, um comentário aleatório, assim, que alguém mencionou que tinha lido em outro lugar, assim, não tem fonte agora, não tem referência nenhuma. E também é uma frase super que simplifica muito a situação, mas eu acho que eu achei interessante, que assim, o cara falou assim, pô, a gente tá aqui fazendo trabalho chato, difícil, e as inteligências artificiais estão aí fazendo poesia e pintando. Devia ser o contrário, os robôs deviam estar trabalhando, fazendo trabalho chato, difícil, e a gente devia estar fazendo poesia, cantando, pintando. Sim. Só que, É verdade. claro, não é tão simples assim. Mas tem um fundo de verdade, por isso que dói, né? Dói um pouco. Mas, assim, para dar talvez uma pincelada de esperança, gente, a gente teve um absurdo jurídico, assim, no ano passado, se eu não me engano, que passou um projeto de regulação de inteligência artificial que correu em regime de urgência. Ele tinha pouquíssimos artigos, gente, ele era super liberal. Então, assim, é como se ele, na verdade, sabe aquele blá, blá, blá jurídico? Tem um site que você coloca, ele sai
né? Era mais ou menos aquilo ali o projeto. Então, assim, ele não regulava nada. Na verdade, ele trazia uma regulação que era completamente um serviço, que era responsabilidade, vai ser, né, subjetiva, vai depender de culpa, etc. Então, assim, gente, não dá. Assim, as empresas que estão desenvolvendo esse tipo de tecnologia, elas têm um lucro altíssimo, né? Elas têm um risco, mas elas também têm uma possibilidade de lucrar muitíssimo. Então, e de estragar vidas, né? Então, assim, a gente tem que ter pelo menos alguns princípios. E aí, graças a Deus, correu em regime de urgência, foi aprovado na Câmara, mas no Senado se suspendeu, porque a sociedade civil caiu muito em cima. Acho que a gente está num movimento de sociedade civil cada vez mais participativa com esses assuntos, por conta muito da internet também e da nossa participação em redes sociais, porque termina que ajuda muito a difundir esses casos e todo mundo termina sendo muito curioso, então tem aumentado a participação da gente enquanto sociedade civil nesses debates, assim, e o Senado falou, não, peraí, eu tô entendendo que o pessoal tá pé da vida aqui, vamos chamar o feito à ordem, vamos voltar. Então, foi feita uma comissão com 18 especialistas, pessoal muitíssimo qualificado, e foi entregue, depois de alguns meses de discussão, audiências públicas, participação e etc., um projeto que tem 45 artigos, em detrimento dos 10 do anterior, que traz uma responsabilidade objetiva, por exemplo, que traz princípios que a gente precisa entender em relação ao desenvolvimento e colocando essa tecnologia no ar, baseado em risco, ou seja, eu não tenho como pedir um mesmo nível de aprofundamento e de né, segurança de uma inteligência artificial que vai botar alguém na cadeia ou vai matar alguém atropelado, de uma inteligência artificial que está fazendo uma coisa, sei lá, né, colorindo um negócio, tipo, enfim, as consequências são diferentes, então faz todo sentido. E foi apresentado ao Senado e está para ser aprovado, assim, vai ter provavelmente, né, um passo aí de modificação e tal, mas assim, eu vejo como do direito, assim, é um sopro de esperança para a gente que isso venha a ser regulamentado, talvez até no próximo ano. E aí eu acho que a gente também vai estar em outra conversa, que vai ser uma conversa que a gente vai estar muito mais seguro, né? Hoje em dia a gente fica falando que antes da regulação é o caos. Tudo pode acontecer, né? Então, assim, acho que depois a gente tem uma possibilidade que, pelo menos, se acontecer alguma coisa ruim, a gente tem onde reclamar, né? Enfim, a gente está prevendo uma autoridade que seja específica para isso, porque também deixar com o judiciário termina sendo Deus nos acuda, porque vai para uma galera que também não necessariamente é especialista nisso, porque tem que lidar com muita coisa, né? Então, a autoridade especializada nisso também ajuda muito a ter pessoas que estão dentro da área para nos ajudar nisso. Eu acho que a gente tem aí pelo menos um sopro de esperança para o futuro, assim, próximo, não muito longe. Gente, eu queria conversar com vocês para sempre, mas eu preciso sair. Mas, né, por favor, continuem. Vou sair quietinho aqui no cantinho. Obrigada, Bernardo. Olha, Obrigada. Renata, Professor, foi muito maravilhoso até obrigada. agora. Eu estou assim encantada com. Vai ter que ter mais. Vai ter que ter Gente, mais. Exatamente. Mas a gente vai marcar outros, né, Renata? Vamos. Isso, muito obrigada, viu, professor? Muito obrigada mesmo. Beijão para vocês. Obrigado, Larissa. Obrigado, Jaine. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Gente, eu não sei se você tem alguma coisa para complementar, Jaine, mas senão a gente poderia já ir para as dúvidas, né? Não, acho que a gente pode ir para as dúvidas sim, bora lá. Professor Bernardo respondeu a tua ou Patrícia? Eu acho que mais ou menos. Ele respondeu mais ou menos assim. Só uma coisa que eu esqueci de perguntar, porque ele falou na época em sala de aula justamente de um caso, de um romance que foi inscrito num concurso literário. Isso daí eu acho que serve também, Jaine pode dar alguns exemplos, de que ele ou chegou a ser finalista ou chegou a vencer o concurso mesmo. E aí, quando venceu, aí que foi revelado que era inteligência artificial. E eu acho que isso acontece muito com imagens, né? Então, assim, eu me esqueci de perguntar enquanto o Bernardo estava aqui, mas eu acho que Jaine e Larissa também podem responder. Teve o caso de um fotógrafo. Isso. Foi agora, né? Foi Juliana março. agora que falou, né? Juliana Almeida que falou sobre isso. Que, assim, exatamente, eu acho que essa regulação, ela ajuda no sentido de poder, né,
ser justo, né, em termos de direitos autorais, mas eu concordo com vocês quando vocês falam no sentido de colaborativo. E se houver essa explicitação de que aquilo dali é gerado por uma inteligência artificial, eu não vejo problema disso participar da construção de qualquer obra de arte, entendeu? Eu acho que isso é até maior, torna o produto, assim, a obra que você constrói maior ainda, né? Eu acredito que sim. Mas as meninas podem falar melhor sobre isso. Acho que teve esse caso do fotógrafo que é bem emblemático, né? A gente fica falando como se fosse um tempão lá atrás, mas foi massa. Ele recusou receber o prêmio porque a imagem dele foi feita com IA e passou, né? Aí entra um pouco nisso que eu toquei, a gente não tem essa formação de desconfiar de imagens. Está muito inocente com relação à imagem, tipo, era isso mesmo, porque não aprendeu a ver. E acho que a Susan Sontag tem um livro sobre isso, né? Sobre você aprender a ler imagens, né? E todos os vieses que você tem ali por trás, né? Não é todo mundo que tem essa orientação, essa formação. Então, um fotógrafo num grande prêmio de arte ganhou um prêmio e, olha, era IA, né? Não digo que era mentira, tá? Porque senão não estava tangível ali. Mas a técnica não era a técnica que se esperava na regulamentação do concurso. É isso, né? Então, tem tanta coisa ainda por acontecer, né? Eu achei boa falar da Larissa, né? De que talvez ano que vem a gente esteja falando de outros pontos que não esses tão primários, assim, segurança, dano, quem é o responsável, isso ainda é muito básico, né? Assim, eu sei que, enfim, tem que começar por um lado, e talvez pelo lado básico, mas assim, poxa, já não era para ter feito alguma coisa, não, esse tempo todo. Eu acho que trazendo para a literatura tem muito essa coisa do, vamos dizer assim, do que você escreve, que está postando lá nas redes sociais e nos blogs, o que é seu, o que é que você pode garantir como seu, tá entendendo? Então, assim, isso em termos de direito autoral, como é que fica em relação ao que você constrói, ao que você faz, ou é, como eu falei, da época passada dos trovadores, lá que Bernardo falou, que era de todo mundo, né? De todo mundo e não era de ninguém. Então, assim, como é que fica em relação a isso? E... O direito autoral, a beleza dele, eu acho um direito muito bonito, porque diferente de tudo que o direito traz, sim, propriedade intelectual, ele é dividido em alguns direitos que se constituem pelo registro, mas o direito autoral ele é tão poético que ele se constitui pelo mero fazer. Você não precisa registrar, né? Você registra para provar que você teve anterioridade, mas assim, ele surge com quem faz primeiro, isso é muito artístico, né? Então, assim, se você cria e você publica e aquilo ali está público, aquilo ali ainda é seu, você tem todo o direito de, se alguém reproduz indevidamente, né? Enfim, com as exceções de imprensa, etc. Mas, assim, você tem todo o direito de ir atrás daquilo. Aquele texto, ele veio justamente, é uma criação do espírito. Ainda que não seja necessariamente uma poesia ou um texto que você está ali, né, trabalhando nele, uma história, aquilo ali é seu. Agora, a gente tem aquele viés interessante que é assim, que são as obras derivadas, que também tem imagem, né, que aí você pega um texto original e aí você, por exemplo, cria com base nele, e aí vem toda uma questão subjetiva que é o quanto você aproveitou daquilo ali para você criar o seu. E é por isso que a gente tem tanto citação, ainda que indireta, né, porque você não pode se apropriar daquilo ali necessariamente sem dar autoria, ao mesmo tempo, se você se inspirou, que é uma coisa muito mais longe, aquela obra é sua. Então, texto inspirado, tá ok, é sua, obra derivada, que já é mais parecido, né, tem mais características da obra original, você teria que pedir autorização ao originário, né, a pessoa que fez a obra original. Imagem bem parecido, assim, mas hoje com essa questão da digital, aí que a coisa também meio que se perde um pouco, né? Que você tem os bancos abertos, e aí você perde um pouco da rastreabilidade daquilo ali, né? Porque as pessoas já mexeram tanto e vira sempre um negócio meio que novo. Eu confesso que com imagem eu tenho um pouco mais. Eu imagino que seja uma coisa mais difícil. Acho que a Jaine vai poder falar melhor um pouco sobre isso. Mas nem quando era só analógico a gente conseguia resolver. Você vê aí o tanto de artista que pinta pano de prato análogo a Romero Brito. Que
como é que ele controla isso, né? Fora as reproduções diretas, por exemplo, a Mona Lisa, coitada, ela está em todo canto, né? Está em camisas, etc. Eu que sou mais pebinha, uma vez eu fiz uma arte para o jornal, que eram uns pássaros, assim, pousados, não sei o quê. Fui olhar um catálogo de camisetas e ela estava lá. Como é que eu provo isso, né? Eu já trabalhei com pessoas que fizeram capas de jornais ou grandes ilustrações que estavam sendo vendidas na China em capinha de celular. Então, o que essa pessoa, quem que ele procura lá na China para dizer isso? Então, imagina, numa certa medida de pensamento mais analógico, a gente não conseguia rastrear, imagina aí, né, com toda a possibilidade digital que a gente tem, né? Eu não sei, viu, Larissa? Eu acho que imagem é sempre pensado depois, sabe? Isso é triste, e vem um pouco disso que eu falei, assim, da falta de importância que se dá à leitura visual. Você tem que aprender a ler quando sabe escrever as grafias e juntar as letrinhas, né? Mas e a imagem, que é a primeira leitura de tudo, né? Quando você vai olhar um livro, uma revista, o que quer que seja, você olha a imagem, mesmo que seja só tipográfica, né? Então ali também é uma leitura. Então, já que a gente não tem essa percepção como formação, aí é que vai sofrer mesmo com imagem, viu? Talvez texto dê certo, etc. Mas imagem, vamos esperar aí mais um tempo para ver o que é que vai rolar. Eu sou a otimista um pouco, né? Mas a gente teve um caso bem interessante com NFT, violação de direitos autorais com NFT, que eu acho que foi um caso super bem sucedido. Assim, eu fico muito feliz de a gente ter conseguido trabalhar nesse caso, porque era uma tecnologia super nova, né? E a gente, na verdade, era uma menina aqui de Recife que tinha feito uma arte muito legal e ela não falava inglês, mas ela tinha um Twitter, enfim, tinha um Instagram lá que ela divulgava e etc. E essa imagem foi disponibilizada no mercado de NFTs como de autoria de uma outra pessoa. Uhum. Outra pessoa que mora em outro lugar, enfim, mora no exterior, etc. E a comunidade virtual foi no Twitter dela para mostrar que estava sendo violado, só que ela não conseguia entender, que ela não falava inglês. Mas, assim, quando a comunidade se junta, as comunidades virtuais às vezes são muito fortes, né? Então, todo mundo se junta e foi todo mundo ali ajudar, etc. E ela foi pedindo ajuda e descobriu que estava sendo direito violado. E a gente conseguiu auxiliar ela a fazer um acordo e ela conseguiu receber, pelo menos minimamente, uma boa compensação para isso, até porque a loja que tinha disponibilizado o NFT delas era uma loja que pregava a divulgação de mulheres e trabalho de mulheres, do feminismo. Ai, querendo. Quando ela descobriu que tinha sido ia ser muito ruim para a imagem dela. Então, veja, a gente ainda tem o ônus, óbvio, se espalha, a gente não tem um rastro, mas a gente também pode contar com a comunidade virtual, que é uma comunidade muito ligada nisso. Assim, as NFTs, por exemplo, tinham um lance social grande. Então, tinha essa coisa de vou comprar aqui essa arte digital, mas porque também ela vem para valorizar mulheres, ela vem para valorizar causas sociais, etc. Então, a comunidade, quando está um pouco nesse... Né, a gente não pensa muito no alcance. Eu também não sabia disso. Soube nesse caso, mas assim, a gente negociou com o pessoal de fora e ela conseguiu receber minimamente um valor interessante para que pague o direito dela, né? Afinal de contas, ela tinha sido a autora, né? Interessante também. Ela teve sorte, né? Porque de alguma maneira assim foi avisada e existia quem procurar, né? E quando você não sabe muito bem quem é o autor aí, tá com esse codinome, etc., fazendo minha capinhas de celular com ilustração de fulaninho que fez isso aqui do meu lado. Mas bom, interessante saber, dá um fio de esperança, né? Parece. Exatamente isso, gente. Gente, eu vou precisar sair também. Eu queria pedir desculpa, mas foi muito legal a conversa. Eu ficaria conversando assim horas. Eu sou muito entusiasta por esse tema. E eu achei muito bom também ter pessoas de especialidades diferentes. Enriquece muito o debate, né? Então, me chamem para as próximas. Você vai ser convidada, com certeza. Ficou alguma dúvida, aí vocês me avisam, mas assim, Jaine pode trocar as outras dúvidas de vocês e a gente marca um outro bate-papo. Um beijo para todos. Muito obrigada, viu, Larissa? Obrigada. Tchau, tchau.
Tá bom. Tchau, tchau. Eu fico aqui à disposição, tá? Mesmo com essa reunião aqui encerrando, depois vocês ter meus contatos, se tiverem algum tema, alguma dica, quiserem mostrar algum material que acharam aí, como leitura, como estudo, são todos estudiosos, eu gosto muito. Ai, que coisa boa saber. E é isso, assim, fica à disposição. Desculpa ali o atraso inicial, mas foi interessante pegar o raciocínio de vocês, né, e saber que tem um grupo aí, essencialmente da arte escrita, se interessando por todas essas novas vertentes aí que têm surgido, tá? Espero que vocês, assim como eu, se juntem e façam parcerias interessantes com essas ferramentas, tá? Gente, tem mais alguma pergunta? É porque a gente ficaria aqui horas e horas, né? Realmente. Mais algo específico? Acho que não, todo mundo calado olhando assim, ó. Eu que sou a enxerida que perguntei demais aí, bastante. Mas adorei, viu? Parabéns aí. Eu nem me despedi direito de Larissa. Não, mas foi bem à vontade. Muito obrigada, gente. Assim, acredito que quem acompanhou pelo YouTube teve um atrasozinho, mas depois a gente coloca a gravação toda. E agradeço demais a todos, quem está aqui, a Jaine, Larissa, o Bernardo. Eu acho que isso pode ser só o pioneiro, né? De outros eventos, né? Que virão por aí. Que saudade. Parabéns, Renata. Parabéns a quem ajudou o Raul. A todos nós. Exatamente, que vocês são maravilhosas. Obrigada, Jair. Obrigada, Larissa. Obrigada a você, pessoal. Boa noite. Obrigada, gente. Foi ótimo. Tchau, tchau. Pessoal do YouTube, obrigada por terem acompanhado. Depois a gente coloca a gravação toda, né? Para quem a gente teve um pequeno probleminha na transmissão, a gente coloca depois. Obrigada e, né, vamos aos próximos. Tchau, gente!